Bem, queria deixar claro que os 5 questionamentos a partir desse, que a gente vai começar a analisar, todos se referem à nossa aula prática, onde nós mergulhamos uma placa de zinco, Zn0, numa solução de sulfato cúprico ou sulfato de cobre 2. Esse é o nome correto. Sulfato de cobre deixa a desejar, já que a gente viu lá em número de oxidação, a regra diz que o cobre pode ter NOx variado, mais 1 ou mais 2. Se fosse mais 1, ele seria sulfato cuproso, é o menor, terminação oso. Como é mais 2, e a gente viu isso na prática qualitativa, a primeira, ele passa de mais 2 a 0. É só se ligar que o SO4 vem do H2SO4 e vale menos 2. Para dar 0, isso aqui tem que ser mais 2. Então, o nome oficial é sulfato cúprico. O NOx do cobre é o maior. Ou, se quiser, como o Enem gosta, sulfato de cobre 2 em algarismos romanos. Bem, então o zinco passa da placa para a solução na forma de Zn mais 2. Ele sofre oxidação porque está do reagente para o produto aumentando o NOx. E quando perguntar a vocês quem sofre oxidação, é sempre o reagente, é o Zn0. Isso aqui é o produto da oxidação. Já o cobre passa de mais 2 da solução e vai se depositar na placa na forma metálica, CO0. Então ele passa de, de mais 2 a 0, está reduzindo o número de oxidação, portanto está sofrendo redução. Agora, quem é que sofre redução? Não é o produto, é o reagente, é o Cu mais 2. Isso aqui é o produto da redução. Que isso fique bem claro. Muito bem, para relembrar, para não esquecer, eu acho que é importantíssimo a gente lembrar que a gente pesou 2 gramas de sal. Está aqui. Então eu coloco como dados do problema. E caso seja necessário, eu já deixo pronto o cálculo do número de mol em 2 gramas de sulfato cúprico. Olha aqui, tudo é um mol, tá vendo? Já está equilibrada a equação e a gente viu isso lá na parte qualitativa. Eu tenho um mol de zinco reagindo com mol de sulfato cúprico, produzindo um mol de cobre metálico e um mol de sulfato de zinco, porque o zinco tem NOx fixo, não tem nem oso nem ico, ele sempre vale mais 2. Então está aqui a relação, um mol de zinco reage com um mol de sulfato cúprico, produzindo um mol de cobre metálico e um mol de sulfato de zinco. E aí eu já calculei previamente, a gente já tinha calculado na prática, quanto vale o mol de cada substância envolvida na minha reação. Como um mol de sulfato cúprico corresponde à massa de 159,5 gramas, 2 gramas que eu pesei na nossa balança equivale a quanto mol? X. Quando você fizer essa conta, 2 vezes 1 dividido por 159,5. X igual a 1 vezes 2, que dá 2, dividido por 159,5, vai dar aproximadamente 0,01 mol. Isso se eu precisar. Primeiro problema, o melhor questionamento em cima, tudo isso, todos os questionamentos, eu botei isso aqui para a gente não esquecer, tá? Sempre retornar e analisar em relação a tudo que diz respeito à parte qualitativa da minha reação. E aí o problema fala, qual a massa em gramas de cobre metálico depositado sobre a placa de zinco? Primeira observação, o sulfato de cobre, ou sulfato cúprico, né, de cobre 2, um cúprico, foi dada a massa, porque a gente pesou. Se você quiser transformar em mol, você pode, mas a gente vai usar massa direto, porque é a quantidade que a gente tem. Nós pesamos na balança. A outra substância que é mencionado no texto,
no enunciado, que é o cobre metálico, ele quer saber quantos gramas são depositados quando eu reajo 2 gramas de sulfato cúprico. Está aqui. Então, a relação que eu vou fazer é somente do sulfato cúprico para o cobre metálico. Tanto o sulfato de zinco como o zinco não entram no meu enunciado, então não me interessa. Então eu já sei que já está equilibrado, tudo que está lá eu trago para cá com os índices de equilíbrio, está aqui, os coeficientes, 1 e 1, 1 mol e 1 mol. Já sei que o mol de sulfato cúprico vale 159,5 gramas. Já sei que 1 mol de cobre metálico corresponde a 63,5 gramas. Então, em 2 gramas do sal que foi pesado, do sulfato cúprico, quantos gramas de cobre se eu uso 2 gramas? Em outras palavras, se eu usasse 159,5 gramas de sulfato cúprico, eu teria depositado sobre a minha placa de zinco 63,5 gramas, 1 para 1, 1 mol para 1 mol. Relação de massa molar, 159 gramas por mol, 63,5 gramas por mol. Porém, eu só usei 2 gramas do sal. Então, a quanto, ou melhor, qual a massa que vai ser depositada na placa de zinco, de cobre, veja bem, a massa de cobre metálico depositada na placa de zinco, quando eu usar apenas 2 gramas do sulfato cúprico. De novo, começa sempre da letra, né? Y vezes isso é igual a isso vezes isso. Sempre multiplicar em x. Então, eu tenho que 2 vezes 63,5 vai ser dividido por 159,5. Y igual a 0,80 gramas de cobre metálico. Viu que legal, gente boa? Isso é estequiometria. Só que a gente mostrou a equação. A gente mostrou a reação. A gente mostrou a prática. E aí fica muito mais fácil você entender e relacionar qualquer coisa aqui dentro. Qualquer coisa. Tranquilo isso? Na próxima a gente continua e você cada vez vai entender mais o que interessa para a gente. Grande abraço, até a próxima.